Muito bom dia, 8 horas mais 3 minutos, 8h03 na manhã desta segunda-feira. Temperatura, olha, a temperatura semana passada começávamos as manhãs com temperaturas de 17, 19 graus, um pouco bem mais amena a temperatura do que hoje pela manhã, né? Hoje pela manhã já chegamos com 27 graus aqui às 7 horas e 30 minutos, o que vai nos remeter aí a uma temperatura muito acima daquela de semana passada, inclusive podendo passar dos 40 graus. E a previsão para Santa Cruz do Sul, o lugar do estado do Rio Grande do Sul que é um dos mais quentes, temperatura podendo chegar inclusive a 41 graus, que seria o pico do Rio Grande do Sul da temperatura nessa segunda-feira. Ou seja, o calorão nos espera nessa metade de verão de 2015 e 2016. Primeiro jornal para Colégio Teutônia, experiências, conhecimento e profissão. Você como razão de tudo, matrículas para 2016 abertas no Colégio Teutônia. Telefone 3762-4040. E carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, melhor pedaço do seu dia a dia. E a gente começa segunda-feira conversando com o jornalista Alício de Assunção, ele que desenvolve o projeto Passeios da Colônia, como a gente havia falado semana passada. Alício, seja bem-vindo ao primeiro jornal, colega, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Vinícius, bom dia, amigos da Rádio Tirol. Prazer estar aqui e conhecer aqui essa bela estrutura, né, da Rádio Tirol. Nós também já atuamos aí, estamos atuando também em rádio comunitária. Eu fico feliz quando vejo uma rádio comunitária do porte que é a Rádio Tirol aqui. Parabéns para você por toda a estrutura e pela própria programação que a gente já está acompanhando aí, que é excelente. Bacana, muito obrigado. Bom, Alício, a gente fala em turismo em Teutônia, né? Fala turismo em Teutônia, fala em turismo no Vale do Taquari. Nosso vale é meio dividido, eu acompanho aqui alguns roteiros da parte alta e da parte baixa. Nós temos dois nichos de turismo no Vale do Taquari. Essa divisão existe, Alice? Nessa parte, quem sobe naquela direção, minha irmã trabalha em Relvada, aquela parte de lá, eu não conheço fisicamente, indo até lá. Mas nós temos uma divisão aí do turismo aqui na parte baixa, nessa parte alta que tanto se fala do Vale do Taquari, Alice? E eu digo, infelizmente, nós temos essa divisão, Vinícius, porque devido ao longo dos anos, digamos assim, algumas ações, algumas atividades ou iniciativas acabaram acontecendo por algum momento mais acentuados aqui na região de Teutônia, outros momentos mais acentuados na região alta do Vale. Isso acabou dividindo. Hoje até nós já temos uma terceira região dentro do Vale, que é a região ali de Sério, Progresso e Boqueirão, que também desenvolve atividades turísticas. Nesse sentido, o Vale está dividido, digamos assim, turisticamente, em função das iniciativas. É bom, porque somos uma região muito grande, 38 municípios, é bom nesse sentido, assim, digamos que surjam micro-regiões dentro do Vale. Mas é ruim, porque daí cada um puxa para um lado, e no geral, assim, do Vale do Taquari, nós estamos ainda engateando no turismo. Você trabalha quanto tempo nessa área, né, que desenvolve? Tem uma coluna no Jornal Informativo, né, Alício? E uma coluna no outro jornal que você está... O Jornal Taquari da Rui do Meio. Exatamente. Quanto tempo tu trabalha nesse cenário, Alício? Há 4 anos. 4 anos. Até em função, Vinícius, de que isso surgiu por regimes aí no interior de Marques de Souza, uma região, digamos assim, privilegiada também pela natureza, mas que, assim como outros municípios da região, quando se fala em turismo, estamos ainda muito na teoria. E surgiu no momento, digo assim, no momento de revolta, em função de muita teoria, muitas reuniões e poucas iniciativas. Exato. E aí acabou surgindo o Passeio da Colônia. Exatamente, eu lhe perguntei quanto tempo você estava nessa, 4 anos do 7, porque eu já ouço falar, e olha que eu sou um jovem, nós somos jovens ainda, né, Alice? Exato. Mas a gente ouve falar em turismo. Nós já tivemos, não sei se ainda temos a Turisfeira, não temos mais, né? Não temos, nós já tivemos no Alto do Parque com uma grande feira do turismo, isso lá no início do ano 2000, se eu não me engano. Naquela... Uma única edição. Uma única edição, né? Exato. Então a gente ouve falar tanto tempo sobre o turismo e esse desenvolvimento do turismo. Daí outra vez eu estive aqui recebendo um cidadão também falando sobre o trem que ligaria, que passaria, enfim, iniciativas talvez faltam. O que falta para nós termos essa potencialidade toda que tem aqui no nosso vale? Realmente falta, digamos assim, iniciativas na prática. O que se vê hoje, e a gente também é uma outra, digamos, um outro fator que a gente não concorda. É muito fácil, Vinícius, tu desenvolver um folder, colocar aqui no folder uma foto de uma linda cascata em tal município e distribuir esse folder aí, tanto na região como fora da região. O pessoal chega aqui,
primeiro lugar, não tem acesso à cascata. Em segundo lugar, a própria comunidade, lá onde temos essa cascata, por exemplo, não conhece o lugar ou não está preparada para receber. E isso acaba inibindo, acaba inibindo as pessoas que vêm para cá, que vêm uma vez só e depois não vêm mais, acabam falando mal, principalmente da questão do acolhimento, e isso não é bom. Então a questão toda é assim, temos a teoria e temos a prática. Eu confesso que o Passeio da Colônia surgiu, a gente acabou fazendo o contrário. Porque se lá no interior de Marcos de Souza, 4 anos atrás, eu reunisse a comunidade, como eu fiz, e explicasse, expusesse a ideia de que caminhadas poderiam gerar algum lucro para as comunidades, ninguém acreditaria que alguém pagaria para caminhar. Então, nós até tentamos no início trazer alguns cursos, através do Sebrae, do Senar, também da própria Enturvales, mas a comunidade, isso ia ser um processo muito longo. Então a gente fez o contrário hoje do que até os turismólogos e pessoas especializadas em turismo pregam, né? Que é primeiro a teoria e depois a prática. Nós fomos primeiro para a prática, com o risco até de não dar certo, mas acreditando que no momento em que as pessoas chegassem no interior, como está acontecendo, para caminhar e deixassem algum recurso, as comunidades iriam acreditar e iriam se engajar nessa iniciativa. E foi o que aconteceu. Muito bem, vamos falar justamente sobre essa iniciativa. Passeios na Colônia. Não é da colônia, é na colônia mesmo, né? Ou seja, literalmente as pessoas passeiam no interior dos nossos municípios. Fale um pouco mais sobre esse projeto tão bacana, né? A gente às vezes fica preocupado em disponibilizar estradas para que carros, ônibus, vans utilizem o local, né? E a gente esquece que uma caminhada orientada também pode ser um belo passeio turístico, né, Alício? Exatamente. Nós chegamos ontem até a edição número 63, são 4 anos de caminhada, onde mais de 10.200 pessoas já participaram dessas caminhadas aqui pelo Vale do Taquari. O Passeio da Colônia surgiu então lá em novembro de 2011 e, como eu falava antes, então residimos no interior de Marcos de Souza, onde na época existiam diversos campings, e o que foi constatado é que no domingo pela manhã a gente percebia que muitas pessoas que estavam nos campos saíam em grupos para caminhar, mas assim, digamos, saíam sem rumo, né? Caminhavam um trecho, voltavam, não tinham nenhuma orientação. Aí, conversando com alguns amigos, resolvemos então montar um negócio para organizar caminhadas e já não somente levar pessoas para caminhar, mas levar pessoas que no início da caminhada tomassem o café da manhã numa comunidade, ao meio-dia então almoçassem na outra comunidade, e sendo que esses recursos, tanto do café como também do almoço, acabam ficando para a própria comunidade, então que também acaba ganhando então algum valor em função aí dos caminhantes. E claro, nós ganhamos a nossa taxa, a empresa de ônibus também é local, o pessoal também vende produtos coloniais, produtores rurais. É um turismo compartilhado, e por isso eu acho que deu certo. A gente até é suspeito em falar, mas como tu mesmo disse, é muito comentado na região, e conseguimos também assim, não somente atrair pessoas aqui da região, porque o próprio Vale do Taquari não conhece o Vale. Nós somos 38 municípios, poucas pessoas conseguem conhecer, digamos assim, um pouco de cada município. E hoje a gente já atrai pessoas não só do estado, também do país e também do exterior. Como vocês definiram esses roteiros, Alício? Porque eu acompanhei aqui, esse final de semana teve uma edição em Mussum, né? Exatamente, em Mussum. Como vocês definem esses roteiros? Quais são as cidades? Já tiveram aqui em Teutônia, por exemplo, Alício? Não. Fica o nosso convite desde já. Já agradecemos, já chegamos até Colinas. Chegaram até Colinas. Estamos vindo. Na realidade, os roteiros são definidos até em função da minha profissão. Como a gente circula muito em municípios aqui da região, a gente acaba tendo outro olhar, digamos assim, agora está circulando e já está prevendo mais ou menos, aqui pode surgir uma caminhada, e através então dos jornais que a gente atua e também das redes sociais, a gente consegue divulgar e trazer esse pessoal aqui para o Vale do Taquari. Bom, os roteiros são estabelecidos por você, por uma equipe, por pessoas que se engajam nesse projeto. Quantos quilômetros se caminha numa atividade como essas, assim, diariamente? No domingo, geralmente, o passeio? Em uma edição, quantos quilômetros se caminha mais ou menos, Alice? Pois é, nós definimos, então, eu defino o roteiro, e a partir daí, então, a gente começa também a definir a questão da quilometragem. No início, as primeiras caminhadas, nos 2 primeiros anos, elas não passavam de 6 a 7 quilômetros. Mas como 6 a 7 quilômetros tu consegue fazer em 1h30,
Isso acabou ficando, digamos assim, num espaço curto de tempo para fazer. Depois nós fomos até 10 quilômetros. Hoje, por exemplo, ontem então, em Mussum caminhamos 15 quilômetros, em cerca de 2 horas e meia, bem tranquilo. E então hoje nós já temos definido assim, caminhadas de 15 quilômetros, que é desenvolvida domingo pela manhã, caminhadas de 50 quilômetros, que é desenvolvida em sábados e domingos, aí com hotel, e agora no Carnaval, a primeira edição da caminhada com 75 quilômetros, que será no sábado, no domingo e segunda-feira de Carnaval. Bom, 70 quilômetros, quanto? 70 e 5. Passam por várias cidades, acredito eu, né? São cerca de 6 cidades ali na região de Pouso Novo, também Progresso, Travesseiro, Marques de Souza e Fontoura Xavier, São José do Herval. Naquela região, então, são cerca de 6 cidades e sempre também nós temos o seguinte, nós dificilmente repetimos roteiro. Então, a cada mês, tanto edição curta como edição longa de caminhadas, nós vamos abrindo roteiros diferentes, até para que esse público, então, que 80%, digamos assim, repete, 20% eles são pessoas novas que vêm a cada caminhada, para que esse público acabe vindo, então esse cliente acabe vindo na próxima caminhada em função de conhecer mais locais aqui do Vale do Taquari. Muito bem, nós estamos conversando com Alício de Assunção, ele que é jornalista e incentivador do turismo na região. Pode se chamar assim, Alício, como um grande incentivador e um grande agente de turismo na região? É o que me define hoje também. É o que te assim, define, né? Exato. Perfeito. Citaste agora há instantes atrás, essas pessoas, elas se repetem, Alício? As pessoas que vão uma vez, na próxima edição elas querem ir de novo, ou há uma renovação desse público que quer aí conhecer o Vale do Taquari através das caminhadas? 80% repete, um público já cativo, fiel, que sabe que ontem caminharam em Mussum e já estavam se inscrevendo para a próxima caminhada que vai acontecer dia 21 de fevereiro entre Vespasiano Correia e o Viaduto 13. Então o pessoal nós já temos sempre uma caminhada antecipada na divulgação, o pessoal acaba se inscrevendo e essas pessoas acabam também trazendo pessoas novas também para caminhar. Bom, Alício, quem estiver nos escutando aqui de Teutônia, da nossa região, temos aqui a nossa micro-região também, dentro daquelas micro-regiões que se divide o nosso Vale do Taquari, né? Quem estiver acompanhando a programação aqui da Tirol FM, depois a gente vai disponibilizar a entrevista também no site. Ela já está ao vivo agora no site, mas depois a gente disponibiliza na parte da tarde também. Quem quiser saber mais, quem quiser conhecer um pouco do projeto, quais são os veículos, como buscar informações e até mesmo inscrição para participar do seu projeto. A gente utiliza, digamos, basicamente o Facebook, que está no meu nome, então, Alício de Assunção. A página está no meu nome, Alício de Assunção, e dentro da página, então, nós temos lá espaço para passeios da colônia e também a divulgação aqui da região. E o que eu sempre gosto de frisar também, Vinícius, é que 2 semanas atrás nós fomos participar de uma caminhada em uma outra região do Alto Jacuí, onde, digamos assim, a paisagem lá é única. Tu caminha assim como a região das Missões, tu caminha em estradas por meio de lavouras de sojas, numa paisagem única. E o pessoal de lá comentando então do privilégio de a gente morar aqui no Vale do Taquari, em função de que em poucos quilômetros nós temos aqui uma região alemã, uma região italiana, nós temos grutas, cascatas para contemplar, rios, montanhas, vales, enfim, uma infinidade de atrações que acabam fazendo o diferencial. O que falta aqui no Vale do Taquari ainda, e eu volto a falar, são iniciativas. As pessoas têm que parar de pensar somente, ou de depender somente das prefeituras. A prefeitura, ela pode arrumar a estrada, ela pode colocar a internet lá no interior e fazer a divulgação, digamos assim, na folheteria. Mas o empreendimento em si, ele tem que partir por parte do empreendedor, porque é um empreendimento particular. Então, quando se fala em turismo, nós temos que ser bem coerentes também nessa questão da cobrança do poder público. Se cobra uma certa estrutura, mas o empreendimento ele é particular e aí então depende dos empreendedores. O Vale do Taquari hoje desponta como uma das regiões que está atraindo pessoas, principalmente para o interior, para a colônia, como o próprio projeto diz, e isso é uma coisa única que nós só temos aqui. Por enquanto é um turismo barato, digamos assim, comparando com regiões como Gramado e Canela. E nós temos o diferencial também, Alício, perdão por te interromper, mas essa questão geográfica do Vale, né? Nós estamos muito bem localizados, nós temos uma BR-386 que nos corta fora a fora, temos diversas outras rodovias, temos modais ferroviários, modais hidroviários, enfim, nós temos uma pujança e temos uma possibilidade, como a gente costuma dizer, a bola do turismo está picando, né? E há tanto tempo que ela fica picando, né? Tem
Está na hora de alguém abraçar, e por isso que iniciativas como a sua nós temos aqui que destacar de fato, né? Exato, nós estamos aqui a 110 quilômetros de Porto Alegre. Exatamente. Né? O público consumidor, grande parte, está na região metropolitana. Hoje as pessoas que moram em grandes centros, e é um dos motivos que elas procuram o Passeio da Colônia, por exemplo, elas estão saturadas, elas estão estressadas, elas querem curtir as coisas simples do interior. Temos um exemplo ontem, quando caminhávamos lá em Mussum, sob 43 graus, né? Aquele sol que queimava no lombo, digamos assim, ontem ainda pela manhã, por volta das 10, 11 horas, mas tantas pessoas que caminhavam quando passavam em frente a uma propriedade rural, como também os próprios moradores que sentiam aquela alegria de receber alguém, de conversar, de explicar a história da sua casa, da sua residência, da sua comunidade, oferecendo um café da manhã simples, um almoço simples, e isso nós temos de sobra aqui no Vale do Taquari. Então, portanto, é arregaçar as mangas. E que bom que surgisse dezenas de iniciativas de caminhadas aqui pela região, até porque a gente não consegue atender toda a região, para atrair essas pessoas e mostrar que o Vale sim tem um potencial. E ainda mais um detalhe, Vinícius, eu não gosto, e eu já ouvi várias vezes, principalmente de gestores públicos e prefeito, de que o Vale do Taquari será Gramado do futuro. Gramado tem identidade própria, eles estão 100 anos na nossa frente, então o Vale do Taquari tem que achar essa identidade logo e esquecer Gramado e Canela. Nós nunca seremos Gramado e Canela. Nós temos que ter a nossa identidade própria, e aí então eu acho que a própria Anturvalles, que hoje não está numa situação legal... Eu ia lhe perguntar se ela ainda existia. Pois é, o que eu vou te responder? Pouco se ouve falar da Anturvalles. Ou quase nada. Nessa, mais uma vez, voltando lá no início da nossa entrevista, nessa nossa divisão, te confesso que aqui em Teutônia, meu amigo... inclusive a própria Anturvalles, ela ficou mais direcionada para a região alta. Eu sei que se tiver alguém da diretoria da Anturvalles nos escutando, eles não vão gostar, mas é a verdade, tanto que hoje, quando se tenta renovar os contratos da Anturvalles com as prefeituras municipais aqui da região, o contrato anual, muitas prefeituras não estão renovando, porque a Anturvalles ela tem que ser mais Vale do Taquari e ela não pode estar dividida. Então falta também uma entidade, uma entidade forte, que reúna todos os municípios e que seja direcionado então para todos os municípios do Vale do Taquari, independente dessas micro-regiões. Muito bem, Alício de Assunção, 8 horas mais 21 minutos para Colégio Teutônia e Dália Alimentos. Alício, obrigado por se dispor a vir até... Vieste de Marques de Souza, Marques né? de Souza. É um trechinho, né? É um trechinho, mas... Conhecendo meio o Vale é tranquilo. Tranquilo. Bom, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Tenha uma boa segunda-feira, parabéns pelo projeto. E vamos ficar ansiosos quando você puder trazer o projeto aqui para Teutônia também. Sabe que nós, no Teutoniense, como eu conheço mais o Teutoniense, nós somos meio bairristas, né? Adoramos as coisas de Teutônia. Tudo que acontece em Teutônia a gente chama de nosso. Então quem sabe o Passeios na Colônia possa ter uma edição aqui em Teutônia também. Serão da mesma forma bem recebidos, assim como estão sendo recebidos em todas as cidades por onde vocês têm passado aqui no Vale do Taquari. Tá certo? Quem quiser acompanhar mais o trabalho, então, por favor, no seu perfil... No Facebook, Alício de Assunção. Agradeço, Vinícius, agradeço aqui a Rádio Tirol FM. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho de vocês. A gente sempre ressalta a importância de uma rádio comunitária numa cidade. É a rádio que vai destacar o que acontece ali na esquina, o que acontece aqui dentro da cidade, coisas que às vezes rádios maiores ou de outros centros não conseguem destacar. Por isso a importância da rádio comunitária. E o projeto Passeios da Colônia já está previsto esse ano, chegar a Teutônia também. Sempre lembrando que hoje estamos aí no patamar de trazer 60, 80, 120, até 200 pessoas numa caminhada, o que é muito bom, porque são pessoas que vêm, hoje já pode-se dizer, do país inteiro e também de fora do país, para conhecer aqui o Vale do Taquari. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa semana de trabalho para vocês também. Boa semana para todos nós. 8h23, vamos ao breve intervalo. Na sequência, as informações finais do primeiro jornal de hoje. Colégio Teutônia, experiência, conhecimento, profissão. Você como razão de tudo, 37624040 e carnes temperadas Dália. Fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.